Olá pessoal, vamos continuar aí nossas aulas. Estaremos entrando agora na parte final do capítulo 9. Então peço que vocês coloquem no livro, na página 15, daí em diante, é o que nós trabalharemos hoje para poder finalizar esse capítulo 9 que fala sobre a região norte. Nossa aula de hoje, começaremos falando sobre a ocupação do espaço na região norte, né? A região norte do Brasil, ela é a maior que nós temos no nosso país e, ao mesmo tempo, ela também é uma região pouco povoada, né? E aí, só relembrando o que nós já havíamos discutido no bimestre passado, a relação entre populoso e povoado. Tá? Um país populoso é um país que possui um grande número de contingente demográfico, ou seja, em outras palavras, um país populoso é um país que tem muitas pessoas. O Brasil, por exemplo, é um país populoso. São mais de 200 milhões de habitantes que temos no nosso país. A Índia, a China, são exemplos de países populosos, que possuem mais de 1 bilhão de pessoas habitando. Outros países, como por exemplo o Uruguai, é um país no que é pouco populoso, né? Haja vista, você tem ali menos de 5 milhões de pessoas lá residindo, né? Então, quando a gente fala de populoso, significa quantidade total de população. Quando a gente diz povoado, é como essa população está distribuída por um território, né? Se, por exemplo, os 200 milhões de habitantes do Brasil tivessem muito bem distribuído por todo o território nacional, o Brasil seria um país povoado, além de populoso. Então, na verdade, enquanto populoso diz respeito ao tamanho total de uma população, povoado vai indicar se o país tem essa população bem distribuída por todo o território ou se ela é concentrada em uma única parte. O caso brasileiro, novamente, é emblemático. A maior parte da população do Brasil mora no litoral. Tá? É ali que vem desde a região norte até chegar ao sul do Brasil. Então, a nossa região norte, ela tem um tamanho muito grande e pouca gente para habitá-la, né? Que isso cria uma série de problemas para a região. Tá? Mas vamos por parte. Em relação a essa ocupação do espaço, a primeira coisa que a gente vai discutir é o povoamento, né? A região norte do Brasil, sobretudo ali a área amazônica, ela tem uma dimensão territorial muito grande e as primeiras ocupações que vão ocorrer naquela região datam do século XVII, a partir ali do estabelecimento por parte do governo português de algumas fortificações ali, sobretudo na parte da foz do Amazonas, né? Foz é o final do rio. O final do rio ele pode ser em formato de foz ou em formato de delta. Tá? No caso da foz do Amazonas, você tinha algumas fortificações ali. Porém, os portugueses não foram os primeiros europeus a navegarem no rio Amazonas. Os espanhóis já tinham feito isso um século antes, subindo ali pelo litoral do Amazonas até chegar na Cordilheira dos Andes. Mas foram os portugueses que lá consolidaram ali as primeiras fortificações. Nessa parte de baixo aí da página 15, a gente tem um exemplo, né? Uma imagem de um forte. Aqui nesse caso é o forte do Castelo do Senhor Cristo do Presépio de Belém. Tá? Então, isso é só um exemplo dessas estruturas que eram estabelecidas para iniciar um processo de povoamento na região. Agora viramos para a página 16, e aí lá no alto já está dizendo que houve 2 tipos de ações de povoamento, né? Que foram as missões religiosas, cujo objetivo era catequizar os indígenas, e as expedições militares, que eram organizadas para defender o território norte do país, né? As missões religiosas elas estavam muito baseadas na questão da fé, né? A difusão do cristianismo como religião oficial, haja vista que o cristianismo considerava os indígenas como pagãos, né? E isso para a coroa de Portugal e também para a coroa da Espanha, né? Falando no território espanhol, mas como o nosso foco aqui é o Brasil, a gente fala mais sobre a coroa portuguesa, né? E aí, para a coroa portuguesa, a difusão da fé também era um processo importante e estava vinculado à colonização. Por outro lado, as expedições militares elas já tinham uma perspectiva mais territorial mesmo, né? De eu controlar, dominar um território, de eu explorar esse território economicamente, de eu buscar mão de obra escravizada.
que nesse caso, nesse momento, são os indígenas, né? Sobretudo. Então você tem esses dois tipos de ações de povoamento. E é somente no século XIX que a região norte vai ter um aumento da sua demografia, né? A quantidade de pessoas que vão para lá residir vai ser ampliada somente a partir do século XIX, sobretudo no momento em que vão surgir as drogas do sertão, né? Que a priori não tem nada a ver com as drogas que se vendem aí na favela, por exemplo, né? Quando a gente está falando de drogas do sertão, a gente está falando de alguns produtos, de algumas especiarias específicas daquela região, como, por exemplo, o açaí, né? Que é uma fruta bastante consumida por nós. O açaí ele é da região norte, além da castanha e vários outros também, né? Porém, o principal produto econômico da região norte, no final do século XIX, sobretudo, vai ser a borracha, né? E aí a borracha, ela deriva do látex, e o látex é um material que ele é extraído ali da seringueira, que é uma árvore que era nativa da floresta amazônica. É importante isso, era uma árvore que ela era endêmica da região, ou seja, ela só existia naquela região. Porém, hoje já existe seringueira em várias outras partes do mundo, tá? Mas na época a maior parte estava lá na região norte, e como a seringueira gerava o látex e o látex era transformado em borracha, e no final do século XIX a Revolução Industrial Europeia estava exigindo cada vez mais a borracha para produzir uma série de outros produtos, né? Então essa região sofreu um crescimento econômico muito grande com o advento da questão da produção da borracha, né? A produção dos seringais atraiu muitos imigrantes de várias outras partes do Brasil, sobretudo do Nordeste, né? Que é uma região que está ao lado da região Norte. O Nordeste, no final do século XIX, você tem períodos de crise, de seca muito grande, como, por exemplo, a seca de 1877, que levou a movimentos migratórios muito intensos de nordestinos em direção à região Norte, né? E isso aumentou o volume demográfico da região, e também foi consolidando toda uma economia que ela era voltada para a borracha, né? E que foi uma economia efêmera, que durou pouco tempo, porque o ciclo da borracha no Brasil, né, o momento em que o Brasil mantinha um monopólio da borracha, durou pouco, não foi tão longo, porque depois os ingleses roubaram mudas de seringueiras da região amazônica, levaram para a Malásia, plantaram, e como o clima na Malásia era parecido com o da Amazônia, a seringueira lá se desenvolveu também, e se construiu florestas de seringais lá para também produzir borracha, e isso quebra com o monopólio da produção da borracha, do látex no Brasil, né? Viramos aí, pessoal, vamos para a página 17, e aí na página 17 nós falamos sobre integração regional, tá? Até hoje, um dos grandes problemas, e não é só da região norte, mas é do Brasil, se chama integração regional. Eu sempre digo para os alunos e alunas que nós temos o Rio de Janeiro e São Paulo, que são as duas principais cidades do país, tá? Uma do lado da outra, tá? E ainda assim, a conexão entre essas duas cidades é muito ruim. Se você quiser se deslocar do Rio de Janeiro para São Paulo, você precisa ter, por exemplo, uma passagem aérea para chegar rapidamente, ou você vai pegar um ônibus e vai ficar 6, 7, 8, 9 horas dentro do ônibus, a depender do lugar que você quer chegar a São Paulo saindo do Rio, por exemplo. Não existe um trem que faça uma ligação direta e rápida de 3, 4 horas Rio, São Paulo. Isso mostra o problema de integração que a gente tem. Dei o exemplo do deslocamento de pessoas, mas a gente poderia trabalhar também com o deslocamento de produtos, de mercadorias. Então, a integração regional, ela é um problema nacional. E no caso da região norte, ela é um problema mais grave ainda, porque é uma região que não é tão desenvolvida, tá? Porém, a partir da década de 1960, o governo federal fez todo um esforço para integrar essa região ao resto do país. E uma das tentativas de fazer esse processo de integração foi a construção do que nós chamamos de Zona Franca de Manaus. O que é uma Zona Franca? É uma região em que, quando uma indústria se estabelece nessa região,
essa indústria tem alguns incentivos. Então, vamos usar um exemplo prático. Se eu tenho uma indústria de eletrônicos e me estabeleço minha fábrica naquela região, eu vou ganhar isenção por parte do governo de alguns impostos. Então, eu vou ser estimulado a colocar o meu investimento naquela região, e esse investimento lá estabelecido vai gerar o que a gente chama de economia de aglomeração. Vai gerar emprego, vai atrair outras indústrias, e isso, consequentemente, faria com que a economia geral crescesse e, consequentemente, a região norte se integrasse a outras partes do Brasil. Tá? E nos anos 60, foi criado um órgão do governo que era chamado de Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, tá? Chamado de Sudan. Né? E a Sudan ela era responsável por pensar quais políticas e quais obras deveriam ser implementadas para consolidar essa integração nacional. Tá? Agora, como a Amazônia é uma região que tem a presença forte de população indígena, né? A maior parte dos indígenas do país se localizam nessa região. Na Amazônia você tem áreas de proteção ambiental, na Amazônia você tem reservas indígenas, e tudo isso gerou ali alguns conflitos, né? Entre indígenas, fazendeiros, poceiros, né? Enquanto os fazendeiros queriam queimar a mata, derrubar a mata para produzir mais, muitas vezes estavam fazendo isso em terras que era proibido, por ser reserva ambiental, por ser reserva indígena. Então você tem inúmeros conflitos que surgem desse processo aí de tentativa de gerar uma integração nacional. Viramos aí para a página 18, e aí alguns aspectos econômicos, né, da região norte do Brasil. E aí, a qualidade de vida na região norte, ela é menor do que em outras partes do país, embora ela tenha sido ampliada ao longo das últimas décadas, ainda é inferior se comparado a outras regiões do Brasil, como, por exemplo, o Sul e o Sudeste. Né? Quando a gente olha para o setor produtivo da agricultura, né, um dos produtos mais tradicionais da região é a pimenta do reino. Né? Pimenta do reino que foi levada para aquela região a partir de japoneses, a imigração japonesa que ocorreu para a região norte, né? Sobretudo no Pará, e que foi inserindo esse tipo de produção na região, e hoje ela é muito tradicional e comum. Né? Outro exemplo é a juta, que é uma fibra vegetal que você pode usar, por exemplo, para produzir roupas, né? Tecidos de juta, que também foi outra experiência inserida pelos japoneses na região. Né? Agora, a região norte ainda produz uma planta chamada malva, que ela também fornece uma fibra para a indústria. Além disso, você vai encontrar arroz, porque as terras na região norte, como chove com muita frequência, você tem áreas que são inundáveis quase que o ano inteiro, e aí você consegue produzir arroz. Você tem o milho, você tem a soja lá também sendo produzida, né? Soja, sobretudo, muito problemática, porque a soja você derruba áreas de floresta para criar ali solo para produção de soja. Um outro ponto comum da economia da região norte, né, é o extrativismo vegetal. E aí, do extrativismo vegetal, nós destacamos a madeira, o açaí, o palmito, a castanha do Pará e vários outros tipos de vegetais que produzem fibras e também gomas. Né? E aí, muitos povos da floresta, que são pessoas que vivem da economia que a floresta amazônica oferece, né? com esse extrativismo. É o caso, por exemplo, de povos ribeirinhos, quebradeiras de coco e por aí vai. Né? Borracha, eu havia dito para vocês que foi um boom no século XIX, mas ela não acabou, não parou de ser produzida. Né? A borracha entrou em crise no século XX, crise no sentido de que ela já não era mais um produto tão vendido, né, e tão produzido, porque muitas outras partes do mundo passaram a produzir borracha, mas ainda hoje você tem a extração de látex para fazer borracha. É óbvio que os seringais, que são essas florestas para extração de látex, são bem menores do que já foram no passado, mas eles ainda estão lá e ainda há toda uma produção do látex. Né? Agora, um ponto também a ser discutido
floresta amazônica diz respeito à biodiversidade, né? A biodiversidade amazônica, ela oferece a transformação dessa biodiversidade em diferentes tipos de produtos, né? Seja produtos alimentícios, seja produtos médicos, né? Como é que você produz o princípio ativo dos remédios? A partir das ervas, a partir das plantas. Então, você descobre que determinada planta, por exemplo, ela é indicada para gerar um remédio vinculado à insônia. Então, você vai produzir e aí você vai extrair dessa biodiversidade que tem lá na Amazônia, que consequentemente pode gerar um caso também problemático, um problema para o Brasil, que se chama biopirataria, né? Que é o roubo dessa biodiversidade que é levada para outro lugar e que é registrada, é importante. Um exemplo aqui clássico, o açaí que nós tomamos, tem uma patente. Patente é um registro que você faz de um produto. Então, imaginemos que eu invente uma nova maneira de produzir energia, que não existe ainda. Eu vou lá e registro uma patente no meu nome dessa descoberta, dessa invenção. Então, qualquer empresa que for produzir esse produto que eu inventei vai precisar pagar para mim uma porcentagem. Então, o açaí, por exemplo, ele é uma planta que é patenteada por um grupo japonês, né, que veio aqui, fez uma biopirataria, descobriu o açaí, descobriu entre aspas, né, porque os indígenas já sabiam da existência do açaí há séculos e séculos ou milênios. Mas eles registraram, e é isso, as empresas que produzem açaí pagam para esse grupo que é dono dessa patente, né? Então isso é um problema que a gente chama de biopirataria. E aí, viramos para a página 19, você tem a pecuária, né? Pecuária que é produção e reprodução de animais para corte ou para outras funções, né? E aí tem ocorrido um problema na Amazônia, que é você desmatar a floresta para gerar pasto, tá? Para as cabeças de gado ficarem lá caminhando. E eu já comentei com vocês que o Brasil tem mais bois e vacas, mais gado do que pessoas, né? Então a pecuária ela é um problema grave na região amazônica. Muito desmatamento tem sido feito para abrir áreas para a pecuária. Tem também o extrativismo mineral, né? Que toda extração mineral ela é altamente poluente. Não existe extração mineral que não gere impacto no meio ambiente. Todos os tipos de extração mineral geram impacto no meio ambiente, né? E na região norte você tem um exemplo emblemático de Eldorado dos Carajás, que é uma reserva de minérios importante, tem muito minério de vários tipos lá, né? E quando essa região de Carajás foi descoberta, né, com potencial de mineração absurdamente elevado, houve todo um crescimento migratório em direção à região de Carajás, né? Porque muita gente queria encontrar ouro, queria encontrar pedras preciosas que pudessem gerar, né, um capital de renda para sua sobrevivência. E isso gerou também, ao mesmo tempo, impactos ambientais muito graves, né? Porque, como eu falei, a mineração é altamente poluente, porém também gerou impactos sociais graves, né? Conflitos, mortes, violência, tudo isso começou a emergir ali na Serra dos Carajás, derivado e impactado por esse processo de extrativismo mineral, né, que foi desenvolvido nessa região, né? E aí, o extrativismo mineral ele vai gerar impacto enorme, porque, por exemplo, no processo de mineração você tem um componente chamado mercúrio. Mercúrio caiu na água, poluiu, e o mercúrio mata, basicamente, a biodiversidade do lugar. Então, o extrativismo mineral é muito perigoso e ele ocorre em grande quantidade na região norte. Na página 20, né, a gente já fala da indústria, eu falei um pouquinho aí, ó, sobre a Zona Franca de Manaus, né, que é o setor industrial que vai ter nessa região, né? A Zona Franca ela vai atrair essas várias outras indústrias, isso vai gerar o que eu indiquei, que é uma economia de aglomeração, ou seja, se eu tenho uma indústria de carro que se instala em Manaus,
meu carro precisa de borracha, então vai ter uma indústria de borracha que vai se instalar lá próxima também. Ah, o meu carro precisa de cobre, então vai ter uma fábrica de cobre, fios de cobre que vai se instalar também ali no entorno. Ah, eu preciso de couro para produzir bancos, então vai ter uma fábrica de couro que vai se instalar. Então, quando uma indústria se instala, todas as outras vão em torno, né? Elas vão fornecer ali os produtos, os subsídios que as indústrias principais precisam. E isso nós chamamos de economia de aglomeração. Então, se por acaso vocês tiverem na casa de vocês algum produto eletrônico, ou não, pode ser de outro tipo, mas normalmente é comum você ver isso em produto eletrônico, e nele está escrito Zona Franca de Manaus, significa que ele foi produzido em uma das indústrias que estão localizadas aí na região norte, tá? Sobretudo nessa área que nós conhecemos como Zona Franca de Manaus. E aí na parte de baixo você tem uma imagem de algumas fábricas que estão uma perto da outra, elas estão interligadas, localizadas aí na Zona Franca de Manaus. Página 21. Na página 21 a gente já fala um pouco sobre demografia, né? E aí tem uma tabela na parte de baixo da página 21 que é uma divisão, né, por região das pessoas que são autodeclaradas indígenas. E aí no Brasil você tem ali por volta de quase 900 mil pessoas que se declaram indígenas, um número muito baixo em vista da quantidade de população que nós temos nesse país, né? E é entender que esse número baixo de indígena também diz respeito ao processo que houve de escravização dos povos indígenas e, consequentemente, a eliminação dos mesmos. Então, não tem como os indígenas que eram muito populosos hoje serem poucos, sem ter sido dizimados, né? E aí eles foram dizimados de várias maneiras, foram mortos mesmo na colonização, ou muitas vezes o governo deixou de lado as terras indígenas com uma série de problemas para que eles pudessem se virar, e muitas vezes uma série de violências ocorreram, né? Como, por exemplo, o caso de jagunços, que são um grupo de bandido que trabalha para algum fazendeiro que ia lá e matava a população indígena. Fazendeiro esse que estava invadindo, por exemplo, terras de reserva indígena. Então você tem muitas problemáticas aí, né? E o crescimento crescimento populacional, né, o crescimento demográfico da região norte, né, até a década de 1970 foi muito pequeno, né? A partir da instalação da Zona Franca de Manaus, você consegue ter um desenvolvimento demográfico maior e também uma consequente melhora na qualidade de vida. Tudo isso vai ocorrendo, né? Agora, tem uma coisa importante, é que boa parte das cidades da região norte se concentram à margem de rios, né? Então, você tem ali a presença forte de povos ribeirinhos que são difíceis de serem acessados, porque se eles vivem na beirada de rio, se eles são isolados no meio da floresta, você só consegue se locomover mediante ao rio, né? E então isso cria uma série de atribulações para gerar um contato, um diálogo com esses povos. Posso dar um exemplo educacional também aqui, tá? Algumas aldeias, alguns povoamentos no interior da Amazônia não tem transmissão de TV. Então, como é que você faz esse processo? Você transmite a TV mediante ao satélite. Então, isso é uma característica comum em áreas que são mais isoladas. Na página 22, como eu havia já indicado em alguns pontos, tem muitos conflitos na região norte, né? Porque você tem lá grandes fazendeiros que estão invadindo áreas de reserva ambiental e áreas de reserva indígena. E aí, essas áreas de reservas indígenas, você tem territórios importantes como os Yanomami, né? Eles sofrem muito com um ataque. São verdadeiras milícias que invadem essas terras indígenas, matam os indígenas para que possam extrair desses territórios minérios, sobretudo minérios, tá? Mas também pode ser outras atividades, como criar pasto para gado, extração vegetal, como, por exemplo, a retirada de madeira da floresta. E os povos indígenas, eles têm características próprias. Eles vivem de uma maneira muito específica, né? Eles são povos vinculados à floresta.
E aí eles dependem da natureza para sua sobrevivência. Então isso gera uma série de conflitos muito graves. É importante ressaltar que ainda hoje existem povos isolados no meio da floresta amazônica. O que são povos isolados? São povos que não tiveram contato com a civilização ocidental. Então, entre aspas, o homem branco não chegou até eles. E aí eles vivem como se vivessem há 1000 anos atrás, vivendo da pesca, vivendo da caça, produzindo tudo que eles precisam e retirando isso da natureza, né? Por isso, a natureza para os indígenas ela tem uma relação que é de mãe terra, né? É da natureza que você retira aquilo que você precisa para sobreviver, e é por isso que a natureza para os indígenas ela é uma entidade. Assim como Jesus é uma entidade religiosa para o cristianismo, né? Para a natureza, para os indígenas, perdão, a natureza é essa divindade, porque é dela que se extrai todos os sustentos da sua própria vida.